Fala galera, notícias aí do Flamengo, confirmação aí da escalação entre Goiás e Flamengo. O Flamengo vem com o time, vem com César no gol, na lateral direita Isla, na zaga Rodrigo Caio e William Arão, na lateral esquerda Felipe Luiz. No meio campo, como volantes, vem João Gomes e Diego Ribas, os meias ofensivos Arrascaeta e Everton Ribeiro, e no ataque Bruno Henrique e Gabigol. Uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui é que eu não consigo entender alguns torcedores do Flamengo, porque realmente o Flamengo joga com os medalhões e não consegue jogar bem. Aí o torcedor reclama, o torcedor pede mudanças. Aí o treinador vai lá e faz mudanças, faz alguns testes. Nos treinos que o Rogério Ceni estava fazendo, já tinha gente criticando e ele nem tinha colocado ainda os jogadores para jogar na partida, né? Agora que os jogadores vão jogar essa partida, eles nem jogaram ainda, nós nem tivemos o resultado, né, para saber como é que vai ser, e o pessoal já está criticando, já está pedindo o Rogério Ceni para sair de novo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Isso não se trata do Rogério Ceni, se trata de que se o Flamengo pegar um outro treinador, ele não pode arriscar, ele tem que colocar a escalação que o torcedor quer, né? E aí o que acontece? Como é que é a escalação do torcedor? É como eu falei, o Hugo Souza comete um erro, tá fora, não pode mais jogar pelo Flamengo, tem que ficar, ou tem que ser vendido, ou tem que ficar no banco, né? Eu não estou dizendo que tá certo o jogador cometer uma falha como aquela que o Hugo Souza cometeu. Realmente aquilo ali ele não deveria ter feito nunca, deveria ter chutado a bola para fora naquele jogo contra o São Paulo, né? Onde ele prendeu a bola ali demais, devia ter jogado para fora. Mas quem é que não comete erro ali no Flamengo? Me diz o jogador aí que não cometeu um erro ainda no Flamengo, né? Inclusive os medalhões. Então é onde eu falo que o que eu tô vendo realmente é que o torcedor ele tá com mania de culpar o resultado do time, né, no treinador em primeiro lugar, né? E aí é onde eu não entendo, porque se vocês perguntarem para mim, você concorda com o William Arão na zaga? Eu não concordo. Eu não consigo ver o William Arão na zaga porque realmente eu sempre falei aqui, eu não acho que ele seja um jogador defensivo. Mas vendo aí que o Flamengo não consegue render com nenhum zagueiro, né? A zaga menos piorzinha aí, menos mal que nós vimos foi Rodrigo Caio e Natan. Mas mesmo assim, não está tão segura ainda, né? Então é necessário aí que hajam algumas mudanças. Infelizmente o Flamengo não tem outras opções na zaga, tem que tentar com eles, né? Na lateral direita, o Isla de vez em quando dá algumas falhadas, mas se a gente for comparar ele com o João Lucas, com o Mateuzinho, ele pelo menos faz um trabalho ali melhorado, né? Na lateral esquerda vai colocar quem? Vai tirar o Felipe Luiz para colocar o René? Né? O Ramon realmente ele joga bem, mas aí é aquilo. Muitas vezes eu questionei até por que o Ramon não é usado. Não precisa ser o tempo inteiro, mas por exemplo, em algumas partidas em que o Felipe Luiz não está bem, que ele não estiver bem, eu acho que o Ramon devem arriscar o Ramon ali para colocar no Flamengo. O volante é aquilo que eu venho falando já há um tempo. O Gerson não é um volante defensivo, ele é um volante mais ofensivo, né? Ele foi improvisado naquela posição ali e acharam melhor, até porque o Flamengo não tem opções melhores para colocar ali. Então ele foi improvisado para aquela posição, mas a posição dele original é como meia ofensivo, né? Ele jogou assim no Fluminense, jogou assim um pouco nos clubes italianos, ele foi só usado ali como volante porque o time da Fiorentina não tinha jogadores para aquela posição, eles precisavam, e no Flamengo não é diferente, o Flamengo vendeu o Cuejá, realmente não colocou ninguém ali. O João Gomes é a mesma coisa, ele é meia ofensivo, mas ele tem sido usado aí como volante, porque o Flamengo realmente não tem volante. O Flamengo não tem um volante defensivo. Não tem. E aí é improvisado o Arão aí também junto com ele, geralmente, para jogar com o Gerson como volante. Na meia. Quem tem na meia aí? Tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Aí quando não estão bem, normalmente os treinadores, não vou dizer só o Rogério Ceni, porque o Domi fez isso, Jorge Jesus fez isso,
né? O que ele fez? Colocou o Vitinho. Normalmente o Vitinho é a primeira opção, eu não consigo entender isso. Isso eu realmente não consigo entender, né? Eu ainda prefiro arriscar com o Michael, que não rende, mas pelo menos ele... algumas vezes, alguns jogos aí, ele deu um pouquinho de prejuízo aí, deu um pouco de perigo. Foram pouquíssimos jogos, mas foi um pouquinho mais... comparado ao Vitinho, ele teve menos oportunidades aí para jogar também. Mas eu nem colocaria o Michael. Na verdade, como opção ali para meia esquerda, no lugar do Arrascaeta, eu tentaria mais o PP, né? PP que realmente já mostrou aí algumas vezes, poucas vezes, mas mostrou aí nos momentos que teve aí nas oportunidades para o Flamengo. É um jogador que merece aí sim mais vezes ser testado para ver se consegue uma vaga aí no Flamengo, pelo menos pro lugar do Vitinho ali na reserva. Eu não tenho nada contra o Vitinho, tá? Tem jogos aí até que ele consegue ir bem, mas aí ele joga uma partida bem, para várias partidas aí ele não tá bem, né? E aí a gente fica frustrado com isso. E no ataque, a gente até que tá bem no ataque, porque a gente tem o Gabigol, o Bruno Henrique pode jogar ali como atacante também, tem o Pedro, né? Então o Flamengo não tá tão mal aí no ataque, mas realmente... O time está muito complicado porque o Flamengo fez contratações, mas essas contratações não renderam, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga. Uma vez que o Pablo Mari saiu, contratou até mais zagueiros, mas aí a zaga não rende, né? O Natan não é um zagueiro ruim, mas já tem se mostrado aí desde a época que eu vim falando. Jogou aí na época do Domi, e ele junto com o Gustavo Henrique tiveram uma das piores zagas do Flamengo. E o Flamengo ainda continua muito mal no sistema defensivo. Parte da culpa não é só do sistema defensivo, mas também pelo fato de que eu falei aí algumas vezes nos vídeos anteriores, de que os times que vêm jogando contra o Flamengo, foi como o Zico falou, o Flamengo é o time a ser batido pelas conquistas de 2019. Então, quando o Flamengo for jogar contra qualquer time, principalmente rivais, o Flamengo tem que vir com uma vontade maior ainda, né, de vencer, porque a gente já sabe que eles vão jogar fechadinhos ali, tentando dar um contra-ataque, analisando, estudando o Flamengo para poder vencer ou pelo menos empatar a partida, dar um prejuízo ao Flamengo, né? Tanto que você vê os resultados aí, onde várias vezes eu falei, o Bahia vinha jogando muito mal, tomou goleada do Bragantino, perdeu para o Corinthians, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Ceará, aí quando chegou no Flamengo, o Flamengo ganhou 4-3, mas o Bahia marcou 3 gols, o Bahia que tinha feito apenas um gol em 5 jogos, né? E aí a gente vê o Fluminense aí também que não consegue fazer nada, né? Mas contra o Flamengo joga com vontade. Hoje a gente provavelmente vai ver aí um Goiás que, espero que não, espero que eu esteja enganado, mas normalmente a gente vê o Rafael Moura com muita vontade de jogar contra o Flamengo, né? Então, já sabendo dessas coisas, o Flamengo realmente tem que saber fazer um planejamento ali para evitar que essas coisas aconteçam, né? Do mesmo jeito que eles estudam o Flamengo tem que estudar eles também, né? E não pode dar mole. Agora, o que eu vejo ali é que realmente não tem condições. O Flamengo precisa começar a olhar um volante mais defensivo, né? Precisa arrumar a zaga também, porque embora a gente tenha o Rodrigo Caio ali que faz uma diferença, o Flamengo ainda continua tendo uma zaga um sistema defensivo muito vazado. Enquanto não tem um volante mais defensivo, tem que ficar jogando aí com o Gerson e Arão, que jogam um pouco mais ofensivamente. O Arão ele volta, mas ele não é tão seguro na defesa, né? Isso desde a época do Jorge Jesus a gente já vem vendo isso, talvez até antes. O Jorge Jesus corrigiu ele aí um pouco. Não sei se vocês lembram algumas vezes nos treinos aí que ele ficou conhecido até pelo Jorge Jesus botando a mão na cabeça e falando não, Arão, não, Arão, porque ele estava falhando muito na marcação durante os treinos, né? E o Jorge Jesus ele grava tudo ali, o treinamento, para poder corrigir cada pedacinho, cada parte ali do jogo. Então isso ajudou o Arão, mas fora isso, a gente viu aí que ele realmente deixa a desejar, não é seguro na defesa, né? Então o Flamengo realmente precisa ver um jogador, um volante de marcação para poder ajudar no sistema defensivo, né? O Isla, eu não tenho nada contra o Isla, eu acho que ele volta para marcar, ele faz o papel dele, mas eu acho que ele não é tão estratégico quanto o Rafinha era na lateral direita. Entendeu? Eu acho que ofensivamente ele é bom, porque ele bota uma bola ali na área, bota uma bola boa. De vez em quando ele aparece ali totalmente, o jogo está totalmente do lado esquerdo, ele aparece lá do lado direito isolado, recebe uma boa bola, mete uma boa bola na área.
Mas fora isso, você vê que ele também não tem segurança na zaga, né? Ele faz até o papel dele. Algumas vezes ele tira uma bola ou outra, mas não é tão seguro quanto, na minha opinião, o Rafinha era, né? E sem o Pablo Mari, como eu digo, o Flamengo contratou 2 zagueiros aí que não valem nem meio Pablo Mari, né? E quando eu digo isso com relação ao Flamengo, porque esses zagueiros, Léo Pereira e Gustavo Henrique, jogavam bola, jogavam muito bem nos times deles, né? O Gustavo Henrique aí foi destaque no Santos, Léo Pereira apresentou um bom futebol no Atlético Paranaense, mas aí a gente vê no Flamengo não estão conseguindo produzir, né? Então, o que eu não entendo é o torcedor reclamar do Flamengo o tempo inteiro, né? Se joga com os medalhões, não joga bem, reclama, né? Se joga com o time da base, aí não dá certo, reclama, né? Eu entendo, eu não quero que ninguém quer que o Flamengo perca, né? Mas se a gente está vendo que o Rogério Ceni está tentando com os medalhões, não está conseguindo trabalhar, está tentando com alguns da base de vez em quando, não consegue. Quando eu digo alguns da base, eu concordo se vocês disserem, mas o Ramon não estão dando oportunidade para o Ramon. Aí eu concordo, porque eu acho que muitas vezes o Felipe Luiz não está rendendo, aí seria um momento de colocar o Ramon ali e não o René, né? Na minha opinião, isso. Agora, realmente ali para a zaga é complicado, porque o Natan não rende. Rende claro, o Natan rende melhor do que o Tuller, Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Mas a gente vê que esses 3 últimos aí não rendem no Flamengo. O Tuller ele até tem vontade por ser um jogador jovem e tal, mas realmente não passa segurança, né? O único que passa alguma segurança ali é o Rodrigo Caio, né? E no gol, realmente eu não consigo entender. Eu não tenho nada contra o César. Eu acho que algumas vezes ele é até um bom goleiro. Não acho que ele seja tão ruim assim quanto algumas pessoas colocam. Mas eu acho que em comparação ao Hugo Souza, o Neneca e o Diego Alves, o César está muito atrás tecnicamente, taticamente, né? Eu acho que ele não... Realmente eu não daria oportunidade para o César ao invés do Hugo Souza. Mas isso aí é a minha opinião, né? Agora, a questão é que a gente não pode criticar o fato do Rogério Ceni estar tentando fazer algumas mudanças aí, né? Porque se der certo, eu quero ver o que o torcedor vai falar. Eu acredito que algumas coisas ali não vão dar certo, porque eu realmente não concordo e não consigo ver vantagem nisso. Mas é aquilo, né? No futebol, o que vale é o que dá certo, não o que a gente acha que é certo, né? É o resultado ali que vai fazer a diferença. Se ele conseguir fazer com que o Flamengo pelo menos vença, né? Tá bom. Mesmo que seja um gol de diferença, o Flamengo ganhou por um gol de diferença. A gente não vai gostar, é claro. A gente quer ver o Flamengo goleando aí, né? Um time como o Goiás que está na zona de rebaixamento. A gente quer ver goleada. Mas, de acordo com o que o Flamengo vem passando, se ganhar por 1-0 ou por um gol de diferença, já está muito bom. O importante é ganhar os 3 pontos, né? Agora, reclamar aí que o treinador está tentando fazer testes para melhorar o Flamengo, realmente fica complicado. Nenhum treinador no Flamengo vai ficar assim, né? Esse aí é o reflexo que eu deixo para vocês, galera. E se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários se vocês acham que o que o Rogério Ceni fez aí nas escalações, se está certo, se está errado, onde vocês mudariam. Eu deixei aí minha opinião para vocês, né? Algumas coisas eu realmente discordo, mas eu não discordo do fator mudança, uma vez que o Flamengo não está conseguindo nem render com os medalhões, com os titulares, né? Isso sim eu acho que é necessário fazer. Agora, eu mudaria algumas coisas ali, como falei. Colocaria ainda o Felipe Luiz, mas se não estiver rendendo, eu tentaria o Ramon, né? No gol, eu não começaria com o César. Eu nem colocaria o César, eu colocaria o Hugo, né? Se realmente não tiver condições de jogar com o Hugo, ou se ele estiver muito, muito mal, que eu acredito que não vai estar, aí sim eu tentaria o César. Mas eu realmente colocaria o Hugo. No ataque também acho que poderia... não tenho nada contra o Bruno Henrique começar. Acho sim que pode ser Bruno Henrique e Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Agora, se não estiver jogando bem, seja o Bruno Henrique, seja o Gabigol, seja o Pedro, tem que tirar um e colocar o outro. Tem que tentar, tem que fazer um teste aí, né? Tem que arriscar, porque o que não dá é a gente ficar jogando com um time que o torcedor espera que o Flamengo jogue e não tendo resultado, né? E o pior, aí o Rogério Ceni é criticado por testar, por não testar, né?
e sendo que a culpa não é dele, não é ele que está ali dentro de campo. Ele é responsável pelas mudanças que ele faz. Por exemplo, se você quiser culpar o Rogério Ceni porque ele colocou o César no lugar do Hugo Souza, aí eu vou concordar com você. Né? Por quê? Porque realmente ali foi uma escolha dele. Agora, dentro do campo, amigo, fazendo a diferença, não depende do cara. Né? Queria que vocês pudessem ter pelo menos essa noção. Sei que muitos aqui têm essa noção, né? Mas justamente a gente até passar para as outras pessoas nos outros canais, nos outros lugares que a gente tiver contato aí nas redes sociais, para poder deixar o torcedor melhor informado e com uma visão melhorada, porque infelizmente eu vejo que muita gente não conhece o time do Flamengo, né? Ou não está disposto a se arriscar aí para poder ver se o Flamengo consegue algum resultado positivo. Falou, pessoal? Essa aí é minha opinião. Se vocês quiserem, deixa a opinião de vocês e a gente vai falando sobre isso aqui no andar do jogo, no andar do vídeo. E tô ansioso aqui pro jogo, que eu tô esperando logo começar. Quero que comece logo, ainda falta muito. Mas espero que o Flamengo consiga sair aí com a vitória para a gente poder continuar sonhando aí pelo menos uma vaga na Libertadores. E é isso aí, pessoal. Saudações rubro-negras.